Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Professor Arley Souza falando mais uma vez, certo? Vamos hoje estudar o assunto direito das coisas. Vamos falar do direito do que é posse, certo? Do que é propriedade e de alguns direitos de vizinhança, tá bom? Mirando atender a um dos tópicos do edital do concurso do Ministério Público da Paraíba, que vai acontecer agora, dia 21. Então, essa aula é para complementar o curso de Direito Civil que ministramos para os alunos, né, do cursinho Everest da Paraíba, que é o melhor cursinho para concurso da Paraíba, tá certo? E eu também indico aqueles que me seguem, que queiram assistir, assistam essa aula sobre direitos das coisas, posse, direito de propriedade e vizinhança, porque será uma complementação do que você já sabe sobre direito civil, ou mesmo uma revisão, né, se você já conhece o tema. Seja você aluno meu da UNP, ex-aluno da UFRN, ex-aluno da Uninasal, seja você aluno do cursinho Mentores, será um prazer tê-lo no meu canal, me seguindo, assistindo essa aula, que é uma aula demonstrativa, né, e gratuita, certo? Para os alunos que querem aprender sobre direito das coisas, posse, propriedade e direito de vizinhança, tá bom? Então, sem maiores delongas, já vou começar aqui a compartilhar com vocês o nosso material de hoje. Peço aí que me acompanhem, certo? Pelo material, para que nós possamos assimilar, né, o nosso assunto. Professor, já está fazendo a propaganda aí do Everest? Porque eu sou professor de lá, né? E essa aula está sendo, assim, mirada principalmente para os meus alunos do Everest. Mas, como vai ficar disponível no meu canal, né, qualquer pessoa poderá aprender. Lembrando que todas as outras aulas só são de vocês aí do Everest, porque vocês nos prestigiaram, nos contratando para lhes ajudar no aprendizado, né, do direito civil. Tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente precisa, meus amigos, antes de começar a tratar de qualquer tema sobre o direito das coisas, posse, propriedade, tem que entender o que é posse e o que é propriedade. Começando pela posse, certo? O que é posse, professor? Posse. Será que eu sei o que é posse? Meus amigos, posse é o exercício aparente de um dos direitos ou atributos da propriedade. E nós temos o direito de propriedade, certo? E nós temos a posse, que é um dos atributos da propriedade, certo? Quem tem a posse pode usar, pode fruir e pode até dispor. Aliás, o direito de propriedade é que engloba todas essas funções, né? Usar, fruir, dispor, alienar, hipotecar. A posse é um dos atributos da propriedade. Nem todos os atributos que o direito de propriedade possui, eles estão presentes na posse, certo? Mas a posse é o exercício aparente de um dos atributos do direito de propriedade. Que exercício aparente é esse, professor? De uso, né? Quem está na posse está usando a coisa. É isso? Aqui, ó, essa caneta aqui, ela é da propriedade da minha esposa, certo? Não sei se vocês conseguem ver a caneta daí, mas essa minha caneta aqui, ela não é minha, ela é da propriedade da minha esposa. Nesse momento, eu estou na posse dela, utilizando ela aqui para fazer minhas anotações sobre a aula. A posse é um exercício de um dos atributos do direito de propriedade. Não é a propriedade propriamente dita, certo? Então, para estudar a posse e compreendermos a posse, surgiram teorias que buscaram explicar como é que existia essa relação, né? Entre posse e propriedade, como é que a posse surgia, qual era a natureza da posse. Tudo isso foi objeto de estudo, né, de civilistas de nomeada reputação, certo? Então, vamos estudar essas teorias sobre a posse, tá certo? As teorias sobre a posse mais conhecidas são duas. A teoria subjetiva de Savigny e a teoria objetiva de Ehring, dois grandes juristas, né, da história do direito,
e sistematizaram o estudo da posse, se dedicaram a pesquisar sobre isso, escreveram obras que ficaram marcadas aí para a posteridade, tratando desse tema chamado posse. Beleza. Para Savigny, a posse é o poder físico sobre a coisa. Ou seja, é o poder sobre o corpus. É um poder físico sobre a coisa. Com a intenção de ter a coisa como sua. Então, para Savigny, a posse é um poder físico sobre a coisa, com um elemento subjetivo, ou seja, com a intenção de ter a coisa como sua, com ânimos, com esse elemento subjetivo. Por isso chamado de teoria subjetiva da posse. A teoria de Savigny é a teoria subjetiva da posse, que entende, portanto, que a posse é o poder físico sobre um corpo com ânimos de dominação, de propriedade, com ânimos de domínio sobre aquela coisa. Ânimos. Não tem a propriedade, mas tem o ânimos. Certo? Então, professor, o senhor está usando muita linguagem jurídica. Dê um exemplo para mim entender. O senhor usou o exemplo do lápis aí, que o senhor estava na posse do lápis, porque o senhor tem um poder sobre essa coisa. Mas o senhor tem um ânimos, professor, de ter o domínio sobre essa coisa. Na verdade, eu não tenho ânimos, né? Porque esse lápis aqui é da minha esposa. Então, nesse caso, nem posse eu tenho detenção. Porque a detenção é o poder físico sobre a coisa, mas representando o domínio de outrem. Então, aqui eu estou com o poder físico sobre a coisa, representando um domínio, a propriedade que a minha esposa tem sobre esse lápis, sobre essa caneta. Então, a posse é o poder, para Savigny, para que houvesse a posse, era preciso que eu tivesse, nesse meu exemplo, o poder físico sobre o lápis e o ânimos de fazer esse lápis ser meu, né? O ânimos de dominá-lo, de tê-lo em minha propriedade. Isso seria posse, de acordo com a visão subjetiva do senhor Savigny. Já para o doutrinador, o filósofo do direito, o estudioso do direito chamado Hering, a posse é o poder de fato sobre a coisa. Ou seja, para Hering, na visão dele, não precisa se perguntar do ânimos. Basta que você tivesse o poder físico sobre a coisa. Então, para a visão de Hering, eu tenho a posse desse lápis. Por quê? Porque eu tenho o poder físico sobre esse lápis agora, sobre essa caneta agora. Eu não tenho a propriedade, que a propriedade desse lápis é da minha esposa, como eu disse a vocês. Mas, como eu estou em poder da coisa, para Hering, um mero elemento objetivo de ter o poder de fato sobre a coisa já configura o que nós chamaríamos de posse. Então, são duas visões sobre o que é posse, né, de dois autores renomados que nós temos que conhecer e associar as expressões teoria subjetiva da posse a Savigny e teoria objetiva da posse a Hering. Tá bom? Essa é a chamada teoria de Hering, teoria objetiva da posse. No Brasil e no direito civil brasileiro, a teoria objetiva é a teoria que foi, diríamos assim, acolhida como regra no nosso Código Civil brasileiro, certo? Diz o artigo 1196 do nosso Código Civil o seguinte: considera-se possuidor todo aquele que tem, de fato, o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, se você tem, de fato, o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, você, para o Código Civil, tem a posse daquela coisa. Tranquilo? Ah, professor, agora eu entendi bem, Então, agora eu entendi. Agora o senhor está me deixando mais claro. Dê mais um exemplo aí, professor, de posse. Veja, nós podemos ter, por exemplo, um terreno, né? Vamos supor que eu tivesse um terreno lá na praia, ali na Paraíba, uma praia bacana que tem lá, é aquela do Jacaré, né? Onde tem o pôr do sol do Jacaré. Pois bem, suponha que eu tivesse um terreno ali naquela praia. Beleza. Eu tenho a propriedade daquele terreno. O terreno está escriturado em meu nome. Eu sou o proprietário. Eu pago o IPTU daquele terreno. Ou seja, a propriedade do terreno é minha. Somente eu posso aliená-lo. Eu posso usufruir, posso detê-lo, posso
gozar, aproveitar, construir nele. Ele é da minha propriedade. Posso aliená-lo, posso hipotecá-lo, beleza. Só que eu estou morando em João Pessoa e eu não estou indo lá no meu terreno. E deixei para lá, não dei a função social que a Constituição manda que eu dei. E aí, chegou lá nele um poceiro, que chegou lá caladinho, eu não estou fiscalizando a minha posse, a minha propriedade, não coloquei ninguém lá para proteger o meu terreno como um detentor, né, um morador, que eu teria uma relação de detenção com aquela coisa, com aquele terreno, e aí chegou alguém lá, entra no meu terreno, constrói uma casa, faz uma plantação, constrói um muro, ele está tomando posse, porque ele está com o poder de fato sobre aquele meu terreno. Professor, mas eu tenho a propriedade. Tenho. Mas se ele passar lá naquele terreno, um intervalo de tempo legal que a lei manda, que são 5 anos, de forma mansa e pacífica, e eu, que sou o proprietário nesses 5 anos, não reivindicar a minha propriedade, essa minha propriedade vai prescrever. Esse meu direito vai prescrever de propriedade. E ele vai ter uma aquisição pela prescrição, através de um procedimento, de um instituto chamado auso capião. Tá certo? E aí, ele vai, no primeiro momento, ele que estava só na posse, ou seja, construiu lá, morando, usufruindo, estava só na posse, ou seja, exercendo um poder de fato sobre a coisa. Ele que estava nessa condição, decorrido o lapso temporal que a lei manda, ele vai adquirir automaticamente a propriedade daquele meu terreno. E professor, E o senhor vai perder o seu terreno? Vou. Por quê? Porque o intervalo que a lei dá é muito grande e nesse todo intervalo eu não exerci a prerrogativa que eu tinha, né, de reivindicar a propriedade do meu terreno e pedir, por exemplo, que o juiz o afastasse da posse, me reintegrasse a posse daquele terreno na Paraíba. Então, meus amigos, outro exemplo aí da diferença entre posse e propriedade, tá certo? Dizendo desde já para vocês que o decurso do tempo, no exercício manso e pacífico na posse da coisa, pode permitir, pode possibilitar que o posseiro se torne proprietário. Beleza? Tranquilo, professor? Estou entendendo aí, professor. Beleza. Quer dizer que é por causa disso que existe a tal da uso capião? Exatamente, é por causa disso. Ah, professor, então é por causa disso que existe a tal da uso campeão? Não, aí não diga isso não, certo? Não é uso campeão, por favor, certo? É a uso capião, instituto que garante a obtenção da propriedade pelo exercício manso e pacífico da posse e de boa-fé. Beleza, meus amigos? Beleza. Professor, fundamentos da posse. Quais são os fundamentos da posse, professor? Veja, a posse, ela pode ter como fundamento uma formalidade ou a posse material. Posse formal, também chamada de autônoma ou ius possessiones, ou seja, direito de posse, ius possessiones. É o direito de posse, certo? Posse formal é o direito de posse. É a posse com fundamento no simples fato da posse. A posse, ela é protegida pelo direito. Por isso, esse posseiro que ingressou lá no meu terreno, lá na praia do Jacaré, ele tem a posse formal, porque ele tem a posse que decorre do simples fato dele estar na posse do imóvel. Esse direito de posse ele tem, porque ele ingressou no imóvel de uma forma mansa, pacífica, de boa fé. Eu, que sou proprietário, que estou vivendo lá em João Pessoa, não protegi o meu direito de posse e a minha propriedade, não dei a ela a função social, e o posseiro chegou e ele adquiriu a posse que nós chamamos formal, pelo mero exercício do poder de fato sobre a coisa. Certo? Beleza, professor, beleza. E a posse material, professor? Veja, a posse material não é o direito de posse, certo? É o direito à posse. O proprietário, ele, em regra, tem o direito de usufruir, gozar, possuir, alienar, certo? É a posse com fundamento no fato da posse e da propriedade. Então, o proprietário tem a posse material, né? Mas ele não tem a posse formal se não estiver exercendo a posse, se não estiver, de fato, exercendo o poder
um dos atributos da propriedade, que é o poder de exercício sobre a coisa. Tá certo? Tranquilo? Beleza. A posse também, meus amigos, ela tem desdobramentos, certo? A posse também tem desdobramentos. Nós podemos dizer que existe a posse direta ou imediata e a posse indireta ou imediata. Aliás, indireta ou imediata. Então, nós temos a posse direta ou imediata e nós temos a posse indireta ou imediata. Ah, então é possível ter uma posse imediata? É possível. Vamos dizer já para vocês. Ó. A posse direta ou imediata é a exercida por quem está utilizando o bem. Então, o posseiro, que está lá no meu terreno, na Praia do Jacaré, aquela bela praia ali, Paraíba, né? Onde tem o pôr do sol do Jacaré. Quem não conhece a Paraíba e João Pessoa, vá conhecer, cidade muito bonita. Beleza. Sem fazer mais propaganda, né? Também eu gosto muito da minha cidade natal, né? Também quem quiser vir conhecer, ver esse vídeo, será muito bem recebido, porque tanto nós paraibanos, tanto nós natalenses como os paraibanos, somos muito receptivos e acolhemos muito bem quem vem nos conhecer, nos visitar, desde que nos venha respeitando, né? Aí a gente vai acolher muito bem. Beleza. Posse, então, direta ou imediata é aquela de quem está utilizando o bem. Já a posse indireta ou imediata é aquela exercida por quem cedeu o uso do bem a uma terceira pessoa. Eu não posso ceder a minha posse a uma terceira pessoa? Posso. Eu posso, por exemplo, locar um imóvel de minha propriedade. Eu tenho um apartamento, mas eu fico imaginando, nos meus exemplos, eu sempre estou falando de mim, né? Porque como se eu fosse, eu acho que é a vontade que eu tenho de ser rico, né? Mas eu ainda não sou, mas vamos trabalhar para chegar lá. Mas imaginemos que eu fosse rico e eu tivesse um apartamento ali em Nova York, né? E eu alugasse esse meu apartamento em Nova York. Eu tenho a propriedade sobre o apartamento em Nova York, mas eu estou morando aqui em João Pessoa, que é tão linda quanto ou até mais que Nova York. Beleza, mas eu tenho meu patrimônio lá e eu tenho a posse dele indireta, porque eu fiz um contrato de locação e deixei o locador lá na posse. Ele fica me mandando os frutos do meu bem imóvel de Nova York, depositando na minha conta os valores dos aluguéis mensalmente. Essa posse que eu tenho, ela é indireta, ela é imediata. Ela decorre do direito de propriedade que eu tenho em relação àquele apartamento de Nova York. Quem está na posse direta é o locatário, que está lá, morando no apartamento. Então, é essa diferença entre posse direta ou imediata, que é aquele que está utilizando o bem, e posse indireta ou imediata, que é aquela que é exercida pela cessão do titular do direito de propriedade a um terceiro. Tá certo? Locador ou comodante. Foi uma criação do estudioso do direito essa possibilidade de posse indireta, né? Pois se trata de uma ficção jurídica, né? Porque, de fato, se você utilizar a expressão posse, como é que eu posso ter a posse se eu não estou utilizando a coisa? Mas, para proteger o direito de propriedade, sistematizou-se cientificamente que, portanto, é possível existir essas duas formas, ou, diríamos assim, consequências, né, desdobramentos da posse, a posse direta ou imediata e a posse indireta ou imediata. Posse direta e posse indireta. De acordo com o artigo 1196 do Código Civil, que nós já lemos, basta o exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, ainda que não de maneira plena, para que exista a posse. Certo? É necessário observar, contudo, que a posse pode ser direta ou indireta, conforme nós já dissemos para vocês. O artigo 1197 do Código Civil diz o seguinte, ó, a posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender sua posse contra o indireto. Então, é possível que o possuidor direto defenda a sua posse do possuidor indireto.
Tá certo? Então, vamos imaginar aqui uma ideia, né? Um exemplo. Imagine que eu loquei o meu imóvel lá de Nova York para alguém que está residindo nele, que está, portanto, com a posse direta nele lá em Nova York. E aí, antes do contrato de aluguel acabar, eu quero que ele saia do imóvel. Eu digo, olha, meu amigo, você vai ter que sair do imóvel, eu estou querendo imóvel agora. Eu sou proprietário do imóvel. Eu não estou na posse do imóvel direta. Eu tenho uma posse indireta. Ele está lá na posse direta. Ele vai dizer, olha, amigo, olha, eu tenho um contrato com você até o final do ano, cara. Não vou poder sair do apartamento agora. Aí eu vou dizer, não, você vai sair, que eu estou querendo, que eu sou proprietário. Não, não. A lei vai proteger ele. O contrato dele, a posse dele. Tá certo? A lei vai proteger ele, de modo que se eu quiser ir lá e tentar tirá-lo do imóvel, ele poderá reagir e proteger a sua posse. Inclusive essa, meus amigos, a proteção da posse direta é uma das exceções que permitem o uso da violência para proteger a posse. Certo? É mesmo, professor? Pode usar a violência? Pode. Nós chamamos isso de desforço necessário e imediato. É como se fosse uma legítima defesa. Se alguém tenta subverter a sua posse de forma violenta, você não precisa esperar chamar a polícia para poder fazer essa pessoa desistir desse plano, não. Você já pode utilizar do desforço necessário e imediato para fazer repelir essa agressão à sua posse. É uma das possibilidades existentes no nosso direito de autotutela, tanto quanto a legítima defesa. Certo? Se for exercida no momento da agressão à posse, a sua reação, mesmo que violenta, intensa, necessária a repelir a invasão, ao desrespeito, o esbulho à sua posse, você está protegido pelo direito. Agora tem que ser naquele mesmo momento. Não depois que você já perdeu a posse. Depois que você já perdeu a posse, aí você não pode mais fazer essa retirada pela sua própria força, porque isso seria exercício arbitrário das próprias razões. Aí você vai ter que entrar com ação judicial correspondente, chamada ação de reintegração de posse. Beleza? Tranquilo, professor, tranquilo. Então, sobre tudo isso que eu falei, né, pode-se concluir, então, que todo proprietário é possuidor. Todo proprietário é possuidor. Pelo menos possuidor indireto. Isto em virtude de a posse direta estar em poder de outrem, como, por exemplo, eu usei o exemplo do locatário, né, que está na posse do meu imóvel locado, certo? No entanto, meus amigos, nem todo possuidor é proprietário. Essa é a diferença de propriedade para posse. Nem todo possuidor, que é aquele que tem o direito, está exercendo uma das prerrogativas do direito de propriedade, de fato, nem todo possuidor é proprietário. Agora, todo proprietário, ele é possuidor, ao menos indireto. Tá joia? Então, isso é importante a gente ter essa atenção, tá certo? É por isso que é importante saber diferenciar. Tudo isso que eu tenho falado para vocês é para diferenciar a ideia de posse e de propriedade, tá bom? A propriedade, meus amigos, é um direito real. É um direito real. Diferentemente da posse. A posse não é um direito real. A posse, ela é uma situação de fato, certo? A posse, ela é uma situação de fato. Situação essa que tem proteção jurídica reconhecida pelo direito, mas é uma situação de fato, não é um direito real. Ou seja, a propriedade é um conceito mais amplo do que o conceito de posse. Certo? Vou até botar em cores aqui para vocês assimilarem. A propriedade é um conceito mais amplo do que o conceito de posse, porque a posse é o exercício de um dos atributos da propriedade. E quais são os atributos da propriedade, professor? A propriedade dá ao proprietário o direito de usar, gozar, usufruir, alienar, hipotecar, exercer a posse. Então, a propriedade dá todos esses direitos ao proprietário. Domínio, né? A propriedade dá todos esses direitos, né? A propriedade é um direito que tem todos esses atributos, certo? Para aquele que tem o direito de propriedade. Já a posse não tem todos esses atributos. A posse é o exercício de um dos atributos da propriedade. Por exemplo, o uso e o gozo, né? Da coisa, de fato. Mas que não permite, por exemplo, você alienar a coisa
hipotecar a coisa. Tá certo? Essa é a diferença, meus amigos. Conforme previsto no artigo 1228 do Código Civil, o direito de propriedade engloba 4 elementos. Eu aqui estou explicando a vocês agora o que é direito de propriedade. Quais são os elementos que o direito de propriedade tem. Eu acabei falando rapidamente aqui, mas vamos ler agora, né? A nossa apostila serve para guiar a nossa aula. Direito de usar. É o quê? O direito de usar? Faculdade de serviço da coisa. Né? Você pode se servir da coisa, você pode usar da coisa, serviço daquela coisa que você é proprietário. Direito de gozar. Faculdade de usufruir dos frutos da coisa. Né? Se você tem um apartamento lá em Nova York, você pode usufruir dos frutos da coisa, que são os aluguéis, que são chamados frutos civis. Certo? Você também pode dispor da coisa. É a faculdade de alienar a coisa. Direito de dispor. Você pode alienar, vender, doar, emprestar. Certo? Beleza. E você pode ainda reaver a coisa, reintegrar-se, recuperar a coisa daquele de quem tem a posse. Justa ou injusta. Você pode lutar para recuperar, reaver a coisa. Tudo isso são atributos do direito de propriedade, são elementos do direito de propriedade. Tá joia? Tanto o Código Civil de 1916 quanto o Código Civil de 2002 adotaram a teoria objetiva de Hering. Bom? Teoria objetiva de Hering. Desse modo, verifica-se que a posse é o poder de fato sobre a coisa, exercida em nome próprio. Beleza. Ou seja, com autonomia. Exercida em nome próprio, com autonomia. Eis que quem exerce a posse em nome alheio tem outro nome. Quem exerce a posse em nome alheio, ele não é posseiro. Ele é chamado de detentor e não de possuidor. Professor, quem é o detentor, professor? O detentor, meus amigos, é aquele terceiro que exerce a posse em nome alheio. Tá certo? Então, imagine que você tem lá o seu terreno na Praia do Jacaré, beleza? E lá você botou um caseiro, seu funcionário, tem relação com você de emprego. Ele está lá na posse do imóvel, ele detém a coisa, né? Mas ele não é posseiro, ele é detentor, porque aquela posse de fato, aquele poder de fato que ele está exercendo sobre a coisa, na verdade ele está fazendo isso em representação a você, que é o empregador dele. Portanto, para ele, jamais acontecerá uso capião, porque o que ele tem ali, aquela relação que ele tem com a coisa, não é de posse, e sim de detenção. Portanto, o principal exemplo na doutrina que vocês vão encontrar nas provas, nas questões, de alguém que exerce a posse em nome de um terceiro, é o famoso detentor, é o exemplo do caseiro, né, da casa de praia, da fazenda. Bom? Beleza? Então, essa é a diferença entre posseiro, proprietário e detentor. Certo? Ou seja, ele é mero detentor e não possuidor. Além de que, garante ao possuidor que sofre qualquer espécie de agressão a manutenção ou a recuperação da posse. Se o indivíduo está na posse, ele tem direito de proteger a sua posse, de lutar por ela, de brigar, inclusive, em juízo por ela. Beleza, meus amigos? Aí nós temos aqui uma questãozinha de concurso, que eu vou dar um intervalozinho agora nessa aula, esse vídeo já está um pouco longo, vou dar um intervalozinho nesse vídeo, e a gente volta já já, a partir dessa questão, para analisar a questão e debater aí questões de concursos anteriores, tá bom? Valeu, continue nos seguindo, nos assistindo, curtindo nossos vídeos, seguindo a gente no Instagram, vamos fazer esse canal crescer aí para mais e mais pessoas terem acesso a conteúdo de qualidade sobre direito civil, direito processual civil. Eu vou abrir um curso de direito eleitoral, vou botar algumas aulas gratuitas aqui no meu canal. Também pretendo abrir aulas de direito administrativo no futuro, constitucional, porque, professor, você estuda tudo? Meus amigos, eu estudo tudo, certo? Eu já fiz concurso para juiz, para membro do Ministério Público, e eu estudava tudo, né? Só não sei quase nada de direito do trabalho, né? Porque eu estudei muito pouco, mas os outros ramos do direito, eu estou sempre estudando, revisitando, porque quem sabe um dia eu ainda consigo aí ingressar na carreira da magistratura no futuro. Vamos ver se vai ser, se essa minha vontade persistirá no tempo, ou se eu vou ficar onde eu estou, que já estou muito feliz, graças a Deus. Beleza?
Valeu, galera. Até mais.